Olá, meu nome é Eduardo Parente, sou cirurgião bucomaxilofacial em Florianópolis, Santa Catarina, e esse vídeo tem o objetivo de orientar os pacientes para as medicações e cuidados antes e depois da cirurgia ortognática. As primeiras orientações são em relação às medicações antes da cirurgia. Normalmente, iniciamos com uma suplementação algum tempo antes da cirurgia para aumentar a imunidade e melhorar a cicatrização pós-operatória. Também é importante realizar um bochecho com clorexidina, o PerioGard. Esse bochecho deve ser realizado 3 vezes ao dia, iniciando um dia antes da cirurgia. As demais medicações pré-operatórias serão realizadas em ambiente hospitalar. Em relação às medicações pós-operatórias, vamos utilizar o analgésico, o anti-inflamatório, o antibiótico e as medicações tópicas. O analgésico normalmente é à base de dipirona, a Novalgina, de 500 mg por ml, 40 gotas de 6 horas por 3 dias. Além disso, nós vamos utilizar o anti-inflamatório do tipo Arcoxia, de 60 mg, tomar 2 comprimidos, uma vez ao dia, por 5 dias. E o antibiótico normalmente é à base de amoxicilina, o Amoxil, de 875 mg, um comprimido, a cada 12 horas, por 5 dias. Em geral, essas medicações são suficientes para controlar a dor e evitar a infecção. Em relação às medicações tópicas pós-operatórias, a primeira é o PerioGard, o bochecho à base de clorexidina. Ele deve ser realizado 3 vezes ao dia, por 10 dias. Devemos tomar cuidado para não fazer o bochecho com muito vigor nos primeiros 5 dias. Mexer a cabeça para um lado, para o outro, deixar o bochecho escorrer dentro da boca e depois descartar na pia para não forçar e romper as suturas. As demais medicações são para desobstrução nasal. A primeira delas é o Sorine H 3%. Ele é um soro mais concentrado que limpa e desobstrui a cavidade nasal. Após cirurgia, é comum fazer coágulos, edema e produção de secreção nasal. Então você pode borrifar diversas vezes em cada narina até que consiga atingir a desobstrução, e ele pode ser usado por 6 vezes ao dia ou até mais. A segunda medicação é o Afrin, que pode ser utilizado 3 gotas por narina a cada 12 horas. Essa medicação tem o objetivo de desobstruir o nariz. Também vamos utilizar um lubrificante para o lábio, o Bepantol Lips. Ele deve ser aplicado de hora em hora nos lábios, evitando a desidratação e a formação de feridas. Também vamos utilizar um sabonete líquido, pois após a cirurgia, o edema deixa a face muito oleosa e com esse sabonete a gente consegue controlar essa situação. Esse sabonete deve ser utilizado uma vez ao dia por 10 dias. Bom, agora vamos falar sobre as orientações pós-operatórias. É muito importante que o paciente siga todas as orientações rigorosamente e assim evitar complicações. As primeiras orientações são em relação ao repouso. Os 5 primeiros dias devem ser de repouso total, mas isso não quer dizer ficar deitado o dia inteiro. Quanto mais deitado, maior o edema e maior o risco de sangramento. Prefira sempre ficar sentado. Atividades sentado, como ler um livro, mexer no computador ou assistir televisão, estão todas liberadas. Nos 30 primeiros dias, a gente vai fazer um repouso relativo, ou seja, não praticar esportes ou outras atividades físicas, evitar praia, piscina, ou seja, evitar esforço. Também é bastante importante manter a cabeça elevada e, sempre que possível, dormir com 2 travesseiros. Como já dissemos, manter a cabeça elevada diminui o edema e evita sangramentos. No pós-operatório, o paciente deve evitar de falar, cuspir, bochechar com vigor e canudinhos. Isso pode forçar a mucosa e romper as suturas.
Também é bastante importante o paciente evitar de fumar ou ingerir bebidas alcoólicas. Além disso, o paciente não deve se expor ao sol ou outras fontes de calor. Tudo que for quente causa vasodilatação e aumenta o risco de sangramento. Em alguns casos, utilizaremos curativos de sustentação. Esses curativos devem ser mantidos limpos e em posição. Devemos evitar de molhar ele no banho para que ele não descolhe. E ele pode ser removido na manhã do dia do retorno pós-operatório. Agora vamos falar sobre hidratação e dieta pós-operatória. A hidratação deve ser preferencialmente com água mineral, sucos, água de coco e repositores, como Gatorade. Deve-se hidratar pelo menos 2 litros ao dia. A dieta pós-operatória deve ser fria e gelada por 72 horas, para evitar dilatação dos vasos sanguíneos e o risco de sangramento. Além disso, ela deve ser líquida e pastosa por 5 a 7 dias. Assim, evitamos traumatismos ao local de cirurgia e o paciente consegue alimentar-se com maior conforto. É importante estimular a dieta com copo e colher. Assim, temos uma recuperação mais rápida. No pós-operatório, o paciente receberá um cardápio equilibrado e orientado por uma nutricionista. Isso ajuda a manter uma dieta saudável. Também recomendamos a utilização de suplementos à base de proteína, como creatina e whey protein. O próximo tópico é sobre higiene oral. A higiene oral deve ser rigorosa, escovando os dentes por pelo menos 3 vezes ao dia. Durante a escovação, não é preciso ter receio. A escova irá passar sobre os dentes e não sobre as áreas da cirurgia. As bolsas de gelo devem ser utilizadas por 72 horas contínuas sob leve compressão. Para essa compressão, utilizaremos a bandagem. Essa bandagem ela tem um velcro e se prende em torno do rosto, permitindo uma leve compressão da bolsa de gelo. Essas bolsas são de gel e devem ser congeladas no congelador e devem ser trocadas de hora em hora. Além disso, temos essas bolsinhas pequenininhas que servem para os locais onde o gelo com a bandagem não pega. Uma dúvida frequente em relação à troca de gelo na hora de dormir. Não é necessário acordar para trocar o gelo. Você vai colocar a bandagem sob leve compressão com um gelo novo na hora de dormir e somente irá trocar quando acordar no dia seguinte. Para a recuperação, é importante ter uma boa noite de sono. Bom, agora vamos falar um pouco sobre sintomas pós-operatórios. O primeiro deles é o edema, ou seja, o inchaço após a cirurgia. A maior parte do inchaço se instala nos 3 primeiros dias. Após o 5º dia, ele começa a regredir. Com aproximadamente 30 dias, cerca de 70 a 80% do edema foi embora. Porém, para a recuperação total, alguns pacientes levam de 6 a 12 meses. Então é bastante importante a gente ter paciência com a regressão do edema. Também podem ocorrer náuseas e vômitos no pós-operatório. Isso se dá pelo uso de medicamentos, pela anestesia geral, mas muito também pela deglutição de sangue após a cirurgia. Então, uma excelente forma de evitar náusea e vômitos após a cirurgia é evitar de engolir o sangue que escorre tanto pela boca quanto pelo nariz.
Para isso, existirá no seu quarto uma aspiração, ao qual deve ser utilizada quando você sentir que existe sangue, tanto na cavidade bucal quanto na cavidade nasal. Além disso, você será medicado para evitar essa náusea e vômito, mas algumas vezes a medicação não é suficiente e esse evento de náusea e vômito vai ocorrer. A primeira coisa que você deve saber é que, se ocorrer esse vômito, ele será essencialmente de sangue misturado com líquido do estômago, então às vezes nos deixa um pouco assustado, mas não precisa ficar preocupado, não irá estragar sua cirurgia, não é uma complicação grave, basta ficar calmo e após realizar uma excelente higiene. Um evento muito comum após a cirurgia é o trismo, ou seja, a limitação da abertura da boca. Isso ocorre porque a musculatura reage à cirurgia e fica travada, tensa. À medida que a cirurgia vai cicatrizando, a musculatura vai relaxando e a abertura vai voltando ao normal. Também é comum ocorrer após a cirurgia o travamento do sorriso. Isso acontece tanto pela tensão muscular quanto pelo edema pós-operatório. Esse sorriso travado costuma demorar a sair. Leva em torno de 6 a 12 meses para naturalizar. Outro sintoma corriqueiro é a formação de saliva mais espessa. Isso ocorre pela reação do organismo à cirurgia. Uma dica muito importante é que antes de tomar a medicação, você deve diluir essa saliva através de ingestão de líquidos, especialmente água, da higiene bucal com escovação e com bochecho. Assim facilita a deglutição dos medicamentos. Uma possível complicação após a cirurgia é a deiscência de sutura e o risco de infecção. Deiscência de sutura é simplesmente os pontos abrirem. Isso permite a entrada de alimentos e bactérias e gera infecção. Uma excelente forma de você evitar deiscência de sutura e infecção é seguir os cuidados, o repouso e realizar boa higiene. Vamos conversar um pouco sobre a alteração do sono após a cirurgia. Alguns pacientes apresentam alteração dos horários do sono, ou até mesmo insônia. Isso se corrige gradativamente em poucos dias. É bastante importante evitar de ficar tirando pequenas sonecas durante o dia, porque senão você não sente sono à noite e vai passar a noite em claro. Então, uma dica que nós damos é manter-se durante o dia acordado e priorizar o sono durante a noite. Por fim, vamos fazer as considerações finais. A primeira delas é em relação à dieta e jejum antes da cirurgia. A dieta deve ser branda e o jejum deve ser iniciado 8 horas antes da cirurgia. Nem mesmo água deve ser ingerida. Também é importante que o paciente chegue cedo ao hospital e leve todos os seus documentos. Aliás, existe um item na sua prescrição que lista tudo que você deve levar para o hospital. Cheque a sua prescrição antes de ir para o hospital, siga todas as orientações rigorosamente e tenha uma excelente recuperação.